Passei fome para que meus filhos nunca sentissem o gosto dela, e mesmo assim. Um dia eu ouvi que não fiz nada demais. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Tem coisas que a gente não conta para ninguém, nem para os próprios filhos, principalmente para eles, porque o amor de mãe, quando é verdadeiro, não cobra. Não joga na cara. Não transforma sacrifício em dívida. Ele esconde, ele protege, ele silencia, mas o silêncio também cansa. Eu lembro exatamente do cheiro da cozinha naquela época, panela no fogo. Água demais. Comida de menos, arroz rendido até onde dava. Feijão mais ralo do que deveria. Às vezes só um ovo dividido com cuidado, como se fosse algo precioso demais para acabar rápido. E era, mas nunca faltou comida no prato deles, nunca. Eles sentavam à mesa e comiam. Às vezes reclamavam, como toda criança reclama. Às vezes queriam mais. Às vezes nem percebiam o esforço por trás de cada garfada, e tudo bem, criança não precisa entender sacrifício, precisa comer. Eu dizia que já tinha comido antes, sempre. Come, mãe, ainda tem aqui. Eu já comi no trabalho. Mentira, eu não tinha comido, mas mãe aprende a mentir de um jeito diferente. Não é para enganar, é para proteger. Trabalhava em 2 empregos, de manhã limpava escritório. À tarde ficava em cozinha de restaurante. Voltava para casa com o corpo doendo e o coração tranquilo. Porque pelo menos eles iam dormir alimentados. Esse sempre foi meu objetivo, não um luxo. Não sobra. Não conforto, só dignidade. Às vezes o dinheiro não dava, a conta chegava antes do salário. Aí eu fazia conta na cabeça enquanto caminhava na rua. Se comprar carne, falta gás. Se pagar luz, falta comida. Se atrasar aluguel, sobra atenção. E mesmo assim, eles nunca souberam, porque mãe não divide medo com filho, divide pão. Teve noite que fui dormir com dor de cabeça de fome. Teve dia que trabalhei tonta, com o corpo pedindo descanso e o bolso dizendo não pode. Teve semana que eu sobrevivi de café e água para garantir que eles tivessem prato cheio, mas quando chegava em casa, eu sorria, perguntava da escola, ajudava na lição, escutava histórias, como se o mundo estivesse sob controle. Como se eu não estivesse quebrando aos poucos. O mais estranho é que, na época, não parecia sofrimento, parecia missão, como se tudo aquilo fizesse sentido, como se cada sacrifício estivesse construindo algo maior. E estava. Eles cresceram, foram bem na escola. Conseguiram oportunidades. Entraram na faculdade. Arrumaram bons empregos. Eu assisti tudo de longe, orgulhosa, cansada, mas orgulhosa, porque cada conquista deles tinha um pedaço invisível de mim, um pedaço que ninguém via, mas estava lá, em cada prato cheio. Em cada caderno comprado. Em cada conta paga no limite. Eu nunca esperei agradecimento, nunca. Mas também nunca imaginei que um dia ouviria algo que faria tudo aquilo. Parecer pequeno, porque a fome passa. O corpo acostuma, a vida segue, mas certas palavras ficam. O preço do amor nunca veio em forma de dinheiro, veio em silêncio, em escolhas pequenas que ninguém via, em renúncias que não deixavam marca no corpo, mas deixavam na alma. Depois de um tempo, aquilo virou rotina. Eu já nem pensava mais antes de dizer que tinha comido. Virou automático. Eles sentavam à mesa, eu servia, observava, e me satisfazia vendo o prato deles cheio. É estranho explicar isso. Mas quando você passa muito tempo colocando alguém na frente de você, uma hora isso vira identidade. Eu não era mais eu era mãe. Só isso, e para mim, era suficiente. Teve um dia que marcou. Eu cheguei do trabalho mais cedo do que o normal. Estava fraca. O corpo não respondeu bem naquele dia. Abri a geladeira. Nada, um pouco de arroz. Restinho de feijão. E só, sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando aquilo por alguns minutos, pensando, calculando, respirei fundo, levantei, preparei tudo do melhor jeito que dava e esperei eles chegarem. Quando entraram, vieram falando alto, rindo, trazendo o mundo deles para dentro de casa, e aquilo me deu força. Sempre dava, servia a comida, eles comeram, repetiram, e quando acabaram, um deles disse, hoje a comida estava melhor. Eu sorri, caprichei. Naquela noite,
Fui dormir com o estômago vazio, mas com o coração cheio, porque mãe se alimenta de coisas que ninguém entende. O tempo passou, devagar no começo, depois rápido demais. Quando percebi, eles já não dependiam de mim para tudo, começaram a trabalhar, a sair mais, a ter opinião forte, a discordar, coisa normal. Crescer também é se afastar um pouco. Eu respeitei, nunca fui de prender, sempre quis que fossem livres, talvez livres até demais. Começaram a mudar o jeito de falar, menos paciência, mais pressa, menos escuta, mais opinião, e tudo bem também. Eu tentava acompanhar, aprender, não ficar para trás, mas existe um momento em que o mundo dos filhos cresce tanto que a mãe fica pequena dentro dele, e foi assim que comecei a me sentir presente, mas não essencial, útil, mas não valorizada. Eles falavam de investimentos, viagens, planos grandes, e eu escutava, sem entender metade das coisas, mas feliz por ver até onde tinham chegado. Só que junto com o crescimento deles, veio algo que eu não esperava: distância, não de casa, de olhar. Eles ainda me cumprimentavam, ainda comiam minha comida. Ainda estavam ali, mas já não me viam da mesma forma, não viam mais a mulher que segurou tudo, viam alguém comum, talvez até substituível. Um dia, um deles comentou: a gente batalhou muito para chegar onde chegou. Eu concordei na hora, batalhou mesmo. E sorri, porque não queria transformar aquela frase em discussão, mas dentro de mim algo apertou, não pela frase, mas pela ausência de quem mais batalhou, eu. E não era sobre reconhecimento, era sobre memória. O problema não é não agradecer, é esquecer, e quando a memória começa a falhar, o valor das coisas também começa a diminuir. Eu ainda não sabia, mas estava perto de ouvir algo que faria todos aqueles anos de silêncio ecoarem de um jeito que eu nunca imaginei. Eles cresceram, mas levaram pouca coisa do passado junto. Pelo menos, foi assim que começou a parecer. A casa já não era mais o centro de tudo. Virou o ponto de passagem, lugar de descanso. Às vezes, nem isso, cada um com sua rotina, seus compromissos, suas urgências, e eu ali, ainda fazendo café, ainda perguntando se iam jantar, ainda esperando respostas que vinham cada vez mais curtas. Depois eu como. Já comi na rua. Tô sem fome. Frases simples, mas que, aos poucos, vão esvaziando um lugar inteiro. A mesa começou a ficar vazia, e, com ela, algumas partes de mim também. Antes, aquela mesma mesa era o nosso ponto de encontro, onde o dia terminava, onde as histórias eram contadas, onde eu confirmava que estavam bem. Agora, cada um vivia em horários diferentes, em mundos diferentes, e eu precisei aprender a lidar com isso, com a ausência dentro da presença. Comecei a ocupar meu tempo com pequenas coisas, arrumar a casa mais devagar, cuidar das plantas, assistir televisão sem realmente prestar atenção, coisas para preencher o silêncio, porque o silêncio, quando chega depois de anos de barulho, faz muito mais barulho. Eles não eram maus filhos, isso é importante dizer. Nunca me faltaram com respeito direto, nunca levantaram a voz, nunca me trataram mal de forma explícita, mas também não me enxergavam mais, e existe uma diferença enorme entre ser maltratado e ser ignorado. Às vezes, eu começava a contar alguma história antiga, algo de quando eram pequenos, uma lembrança simples. E no meio da frase, percebia que ninguém estava realmente ouvindo, olhos no celular, cabeça em outro lugar, e eu parava, no meio, sem terminar, como se a própria memória tivesse perdido importância. Foi nessa fase que comecei a perceber algo que doía de um jeito silencioso. Eles não sabiam quem eu tinha sido por eles, não sabiam da fome, não sabiam das noites em claro, não sabiam das contas que eu escondia, e não sabiam porque eu nunca contei. Talvez tenha sido esse o meu erro, ou talvez tenha sido exatamente isso que me fez ser quem eu fui. Porque mãe não cria filho para cobrar depois, cria para ver crescer, e ponto. Mas o tempo muda tudo, inclusive a forma como as pessoas enxergam o passado. Uma tarde, eles estavam conversando na sala, falando de trabalho, de metas, de crescimento. Eu passei por ali, devagar, sem interromper, escutando. Um deles disse: a gente chegou onde chegou porque nunca dependeu de ninguém.
Aquilo me fez parar por dentro, mas continuei andando, porque às vezes a gente escuta coisas que prefere fingir que não escutou. Fui para a cozinha, fiquei ali, mexendo em coisas sem necessidade, abrindo armário, fechando, respirando, tentando não pensar, mas já pensando, talvez, para eles aquilo fosse verdade. Talvez, na cabeça deles, o esforço começou quando decidiram lutar, não quando alguém lutou antes por eles, e isso não é maldade. É falta de consciência, consciência que, muitas vezes, só chega quando a vida ensina, e a vida sempre ensina. Eu ainda não sabia como, mas já sentia, algo estava para acontecer, algo que faria aquela visão incompleta deles mudar, nem sempre pelo amor, às vezes, pela dor. O dia estava comum, silencioso como muitos outros já tinham se tornado. Eu estava na cozinha, organizando algumas coisas que nem precisavam ser organizadas. Só para ocupar a cabeça. Eles estavam na sala, rindo, conversando, falando alto, como antes. Por um momento, aquilo me trouxe conforto, aquele som de vida dentro da casa. Fiquei ali, quieta, sem aparecer, sem interromper, só ouvindo. Porque às vezes ouvir era o jeito mais próximo que eu tinha de participar. A conversa parecia leve, falavam de trabalho, de dinheiro, de decisões importantes, de como tinham crescido, de como tinham conquistado tudo sozinhos, até que uma frase mudou tudo, uma frase simples, mas que atravessou tudo o que eu era. Vamos falar a verdade, disse um deles. Se a gente chegou onde chegou, foi mérito nosso. O outro concordou. Com certeza. Eu senti algo apertar no peito, mas fiquei parada, imóvel. Então veio a frase que eu nunca esqueci: nossa mãe nunca fez nada demais. Uma pausa curta, ponto, só fez obrigação. O mundo não parou, mas dentro de mim tudo ficou em silêncio, um silêncio diferente, pesado, profundo, irreversível. Eu não entrei na sala, não falei nada, não fiz barulho, só fiquei ali, com as mãos apoiadas na pia, tentando entender como anos de sacrifício podiam caber dentro daquela frase. Só fez obrigação. Obrigação, como se tudo aquilo fosse automático, como se não tivesse escolha, como se não tivesse custo, como se não tivesse dor. Fechei os olhos, e, pela primeira vez em muitos anos, eu senti cansaço, não físico, mas emocional, um cansaço que não vem do corpo. Vem do coração. Respirei fundo, lavei um copo que já estava limpo, sequei, guardei. Como se nada tivesse acontecido, porque ninguém percebe quando uma mãe quebra por dentro. A casa continuou igual, eles continuaram conversando, a vida seguiu, mas eu não era mais a mesma. Naquela noite, fui para o quarto mais cedo, deitei, e fiquei olhando para o teto, repassando cada momento, cada prato que deixei de comer, cada mentira para proteger, cada noite sem descanso, cada escolha difícil, e tudo aquilo resumido em uma palavra: obrigação. Foi ali que eu entendi algo que nunca tinha passado pela minha cabeça: amor não reconhecido também machuca, e muito. Passei a madrugada acordada, sem chorar, sem falar, só sentindo, porque tem dores que não saem em lágrima. Ficam, e ecoam. No dia seguinte, levantei como sempre, preparei café, arrumei a casa, segui a rotina, mas por dentro algo tinha mudado. Eu não parei de amar, mas parei de esperar, e isso muda tudo. Depois daquele dia, eu fiquei diferente. Por fora, tudo igual, mesma casa, mesma rotina, mesmas tarefas, mas por dentro algo tinha se reorganizado. Não foi revolta, não foi raiva, foi distância, uma distância silenciosa, daquelas que ninguém percebe de imediato, mas que muda tudo. Eu continuei fazendo café, continuei perguntando se iam jantar, continuei cuidando da casa, mas parei de esperar reconhecimento, parei de esperar olhar. Parei de esperar que eles entendessem algo que nunca viveram. E, curiosamente, isso trouxe uma paz estranha, porque expectativa é pesada, e quando ela vai embora, sobra espaço. Nos primeiros dias, eles não perceberam nada, e era esperado. Quem nunca precisou prestar atenção dificilmente percebe mudança, mas com o tempo, pequenas coisas começaram a mudar.
Eu já não chamava mais para sentar junto, não insistia, não perguntava 2 vezes se queriam. Vinham, se não queriam. Eu respeitava, e, pela primeira vez em anos, comecei a cuidar um pouco mais de mim, coisas simples, sair para caminhar, sentar na praça, conversar com uma vizinha, voltar sem pressa. Descobri que existia uma vida fora da função de mãe, e isso me assustou. E libertou ao mesmo tempo, porque durante muito tempo, eu não me permiti ser outra coisa, só que quando você deixa de se anular, algumas pessoas estranham. E foi o que aconteceu. Um dia, um deles perguntou: Mãe, você tá diferente. Sorri de leve. Tô? Tá mais quieta. Só tô mais tranquila. Ele não insistiu, mas começou a observar mais. Outro dia, fui sair e ouvi: Vai aonde? Dar uma volta. Essa hora? É um bom horário. Eles trocaram um olhar, não de reprovação, mas de estranhamento, porque estavam acostumados com uma versão minha que não saía, não questionava. Não mudava, e agora? Eu estava ali, diferente, mas não distante deles, distante da expectativa. Enquanto isso, a vida deles continuava, corrida, exigente, cheia de responsabilidades que antes não existiam, trabalho cobrando mais. Pressão aumentando. Problemas aparecendo, coisas normais da vida adulta, mas que começam a mostrar o peso real das escolhas. Uma noite, ouvi um deles reclamando no telefone: Cara, tá difícil. Tem mês que parece que não vai dar. Parei por um segundo, não por satisfação, mas por reconhecimento. A vida começava a mostrar um pedaço do que eu vivi por anos, só que sem preparo, sem experiência, sem a prática de quem aprendeu a se virar com pouco. E isso faz diferença. Eles ainda não ligavam os pontos, ainda não enxergavam a conexão, mas o caminho já tinha começado, porque a vida não ensina com discurso, ensina com experiência. E quando ela começa a ensinar, não tem como ignorar. Naquela noite, sentei na mesa sozinha para jantar, coisa que eu raramente fazia antes. Coloquei comida no prato, sentei, e comi, sem culpa, sem dividir, sem mentir. Foi um gesto simples, mas carregado de significado, porque, pela primeira vez em muitos anos, eu me coloquei na mesa também. A vida não muda de uma vez, ela começa a apertar devagar, quase sem aviso. Primeiro, pequenas dificuldades, depois, decisões erradas, e quando a gente percebe, já está dentro de um problema maior do que imaginava. Foi assim com eles. Um dos meus filhos começou a ter problemas no trabalho, pressão aumentando. Resultados cobrados. Horas extras sem fim, chegava em casa mais irritado, mais calado, mais distante. O outro também começou a enfrentar dificuldades, investiu em algo que não deu certo, perdeu dinheiro, entrou em dívida, e pela primeira vez eu vi preocupação real nos olhos deles, não aquela preocupação superficial, mas aquela que tira o sono. Que faz a pessoa ficar olhando para o nada, tentando encontrar saída. A casa começou a mudar de clima, menos risadas. Mais silêncio. Menos certezas. Mais tensão. Eu observava tudo, sem interferir, sem falar. Eu avisei, sem usar o passado como argumento. Por que ensinar com dor alheia? Não funciona. Cada um precisa sentir a própria. Uma noite, um deles sentou à mesa e disse: Tem mês que parece que não vai dar. A mesma frase que ouvi dias antes, agora, mais pesada, mais real. Olhei para ele, não com julgamento, mas com reconhecimento. Vai dar, respondi, simples, sem discurso. Ele assentiu, mas não parecia convencido, e não precisava estar. Convicção não vem de palavras, vem de experiência. Alguns dias depois, faltou gás, coisa simples, mas simbólica. Eles ficaram perdidos por alguns minutos. E agora? Tem dinheiro para trocar? Espera, deixa eu ver. Fiquei quieta, observando, até que um deles olhou para mim e perguntou: Mãe, o que a gente faz? A pergunta ficou no ar, simples, mas carregada, porque, pela primeira vez em muito tempo, eles estavam reconhecendo que não sabiam. E que alguém ali sabia. Levantei, peguei uma panela. Dá para improvisar hoje. Fiz algo simples, como já fiz tantas vezes, sem drama, sem explicação, só resolvendo. Eles ficaram observando,
em silêncio, talvez, naquele momento. Alguma conexão tenha começado a se formar, mas ainda era cedo. A vida continuou apertando, contas acumulando, pressão aumentando, e junto com isso, veio algo que eles nunca tinham experimentado de verdade: limitação, quando você não pode escolher. Quando você precisa adaptar, quando você precisa abrir mão, coisas que, para mim, sempre foram rotina, mas para eles eram novidade. Uma noite, ouvi um deles desabafando: cara, eu achei que era mais fácil. Fechei os olhos, não por tristeza, mas por compreensão, porque essa frase eu já tinha vivido muitas vezes, só que em silêncio. A diferença é que agora, a vida estava mostrando para eles, não com palavras, mas com realidade, e realidade não dá para ignorar, ela insiste, até ensinar. A consciência não chega de repente, ela vai se formando, em pequenas percepções, em momentos silenciosos, em comparações inevitáveis. Depois de algumas semanas, eu comecei a perceber mudanças sutis neles. Não eram grandes gestos, eram detalhes, um olhar mais atento, um tom de voz mais calmo, uma pausa antes de responder, coisas que, para quem observa de fora, passam despercebidas, mas para quem sente, fazem diferença. Um dia, um deles chegou mais cedo, sentou na sala, ficou ali, em silêncio, sem celular, sem televisão, sem distração, só pensando. Eu estava na cozinha, mas conseguia ver pelo reflexo do vidro, ele parecia cansado, mas não só do trabalho. Cansado por dentro. Depois de alguns minutos, ele levantou e veio até mim, ficou parado por um segundo, como se estivesse organizando as palavras. Mãe. Olhei para ele. Ele respirou fundo. Era assim para você? A pergunta me pegou desprevenida. Assim como? Difícil desse jeito. Pensei por alguns segundos. Podia responder muita coisa, podia contar tudo, cada detalhe, cada dor, cada noite, mas não respondi assim, às vezes. Mas ele ficou em silêncio, processando. Não parecia buscar resposta, parecia buscando entendimento. Outro dia, o outro filho também se aproximou, mais direto. Mãe, você já deixou de comer para a gente comer? A pergunta veio seca, sem preparação, sem rodeio. Olhei para ele, e, pela primeira vez, não menti, já. Ele desviou o olhar, passou a mão no rosto, não disse nada, mas naquele gesto já tinha muita coisa acontecendo. A verdade tem esse efeito, ela não precisa de discurso, ela se instala, e começa a trabalhar por dentro. Os dias seguintes foram diferentes, eles começaram a observar mais, não só a mim, mas tudo, a casa, a rotina, os detalhes, coisas que sempre estiveram ali, mas nunca foram vistas de verdade. Uma noite, sentamos à mesa, coisa que já não acontecia com frequência. Comemos em silêncio por alguns minutos, até que um deles falou: a gente nunca perguntou, né? O outro respondeu: nunca. Olharam para mim, não esperando resposta, mas assumindo algo. E isso já era muito. O peso da consciência não vem como punição, vem como clareza, e clareza às vezes dói mais do que qualquer outra coisa, porque ela mostra não só o erro, mas tudo que foi ignorado, tudo que foi deixado passar, tudo que poderia ter sido diferente. Eu não cobrei nada, não usei o momento para reforçar, porque arrependimento verdadeiro não precisa ser empurrado, ele cresce sozinho, só precisa de espaço. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que algo dentro deles estava mudando de verdade, não por obrigação, mas por entendimento. E quando o entendimento chega, o respeito vem junto, mesmo que atrasado. O reconhecimento não veio em forma de discurso bonito, veio em silêncio, em atitudes, em olhares que demoravam mais do que antes. Depois daquela fase, a casa mudou de um jeito diferente. Não foi imediato, nem perfeito, mas foi real. Eles começaram a chegar mais cedo, ficar mais tempo, perguntar mais, coisas simples, mas que antes não existiam. Um dia, um deles chegou com sacolas de mercado, colocou tudo na mesa. Eu trouxe as coisas para a semana. Olhei, não pelo valor, mas pelo gesto. Obrigado, respondi. Ele assentiu, sem orgulho.
sem fazer questão de mostrar, só fazendo. Outro começou a ajudar mais dentro de casa, lavar louça, arrumar coisas, consertar pequenos detalhes. Coisas que antes passavam direto, mas o que mais mudou foi o jeito de falar, o tom, a forma, mais cuidado, mais presença, mais respeito, como se, finalmente, eles estivessem me vendo, de verdade. Uma noite, sentamos juntos na sala, sem pressa, sem celular, sem distração, só nós. O silêncio não era mais vazio, era confortável, até que um deles falou: "Mãe." Olhei, ele demorou alguns segundos, os olhos já marejados: "A gente foi injusto com você." O outro completou: "Muito." Eu fiquei em silêncio, não porque não tinha o que dizer, mas porque aquele momento não precisava de resposta rápida. Eles continuaram: "A gente nunca quis diminuir você. Mas fez. A gente nunca parou para pensar. Mas devia ter parado." As palavras saíam difíceis, mas sinceras, e isso muda tudo. Quando você ouviu aquilo, um deles disse, com a voz falhando: Eu imagino o quanto deve ter doído." Olhei para os dois, ali, na minha frente, homens. Mas, naquele momento, pareciam crianças de novo, não pela idade, mas pela vulnerabilidade. Respirei fundo, a dor passou, eu disse, eles me olharam, surpresos, mas o aprendizado ficou. Silêncio, e vocês aprenderam. Eles assentiram, com lágrimas: "Desculpa, mãe." Dessa vez, os dois, ao mesmo tempo. Eu não respondi com discurso, não fiz texto bonito, só estendi a mão, eles seguraram. E ali, sem palavras demais, a gente se entendeu. Porque perdão verdadeiro não faz barulho, ele acontece. Ficamos ali por alguns minutos, sem pressa, sem precisar dizer mais nada, porque, às vezes, o mais importante já foi dito. O tempo seguiu, mas agora diferente. Eles continuaram com suas vidas, trabalho, responsabilidades, desafios, mas algo tinha mudado dentro deles, e isso refletia em tudo. Hoje, quando sentamos à mesa, não é só para comer, é para estar. Quando falam comigo, não é só por hábito, é com presença. E, de vez em quando, um deles solta uma frase simples: "Obrigado, mãe." E eu apenas sorrio, não porque precise ouvir, mas porque agora vem de verdade. Se tem algo que essa história ensina, é que nem todo sacrifício é visto na hora, nem todo amor é reconhecido no tempo certo, mas a vida sempre encontra um jeito de mostrar, nem sempre com carinho, às vezes com dificuldade, às vezes com dor, mas mostra. E quando mostra, quem tem coração, aprende.